Ô glórias, que a paz esteja no coração, família de Deus, família maravilhosa. Olha nós de novo aqui, é ou não é, meu amor? Chegamos, rapaz, tudo bom? Vocês pensam que vão ficar livre de nós? Vai não, a gente tem muita história boa, muita coisa boa para contar. E também, né, nós vamos começar a trazer muitos ensinamentos, preparação, ajudar vocês aí a fortalecer na fé em nome de Jesus. Mas por enquanto nós estamos ainda nos aprofundando nas histórias, né, meu amor? Sim, e porque também a gente esses dias abriu uma caixinha de perguntas, fez algumas perguntas. Pergunte. Não é? Sobre as suas curiosidades sobre nós, então a gente vai responder algumas coisas, as perguntas que fizeram pra gente também, né? Isso Mas mesmo. antes de começar sempre, é claro, você precisa estar inscrito aqui no canal para poder receber todas as notificações, para ajudar a gente também ao canal crescer. Divulga para todo mundo. Para chegar para outras pessoas, porque no canal não tem só os nossos vídeos, tem uma série de ensinamentos aí, onde você pode aprender também bastante na sua vida espiritual para te fortalecer. Então, se inscreve, deixa seu comentário, deixa o seu joinha. O like. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Meu amor, qual o tema de hoje que nós vamos conversar um pouquinho? Foi a pergunta que fizeram para nós? Qual foi? Foi uma pergunta que deixaram pra gente lá no Instagram, para falar um pouquinho sobre as aventuras que a gente teve nas viagens que a gente fez pra obra, né? É bênção de Deus, hein? Foi muita aventura, hein, meu Olha, amor? Vamos tentar lembrar todas elas, né? Tem muita história, né? Muita história, né? A gente não vai lembrar todas, tenho certeza, mas algumas a gente veio conversando aqui, Isso. Eu tenho certeza que vai ser legal. Vai ser bênção, né? Tudo começou assim, a gente desenvolveu a igreja, né? Ali na Zona Norte em São Paulo, quando Deus deu a direção. Começou um ponto de pregação, Deus usando minha vida para trazer a palavra, e a gente começou a ver o crescimento, o desenvolvimento, a gente começou a ver a necessidade das pessoas, né? Elas tinham a necessidade de conhecer a palavra, a verdade, o interesse delas de se aprofundar na verdade, na palavra, e a gente viu que aquilo era bom, como diz Deus, né? Fez a lua, fez o sol, fez a terra e viu que era bom. E a gente percebeu que aquilo era bom. As pessoas estavam abraçando a palavra, abraçando a fé, aquilo que Deus trouxe para nós, né? A palavra da vida eterna, da salvação, os mistérios de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. E a gente, depois de desenvolver algumas igrejas aqui em São Paulo, né? Ali em São Paulo, Zona Norte, comecinho ali de Guarulhos também, né? Zona Leste de São Paulo também. E aí foi o momento que a gente estava orando, buscando no Senhor, né? Quais seriam as direções que Ele tinha para o crescimento do ministério. E aí Deus falou, vocês vão pro interior, que vocês vão abrir igreja. Mesmo porque a gente estava tendo alguns cultos na cidade de Guarulhos na época, Guarulhos, né? na época, tinha o Jassanã, tinha Guarulhos. Não cabia o povo dentro da igreja. Não cabia o povo então, dentro da igreja. Aí Deus começou a expandir, as pessoas que congregavam com a gente começaram a levar a palavra para os seus familiares, a gente começou a fazer programação em outras rádios, e aí Deus foi encaminhando foi expandindo. tudo, né? E foi expandindo, e aí as aventuras começaram. Aí a gente... Deus falou que a gente ia para o interior, eu orei, falei para onde nós vamos, né? Deus falou para vocês começarem, vai para a cidade onde vocês têm as suas parentelas lá. Então, eu tenho bastante parente aí na cidade de Monte Azul Paulista, Deus abençoe todos de Monte Azul Paulista lá, a bênção de Deus, né? A região também. A região toda, né? Mas a minha família, boa parte dela é de Monte Azul Paulista, né? É nascido em Monte Azul Paulista, tem aí meus tios, tias aí, tudo em Monte Azul Paulista. E Deus falou, vai começar por lá. E aí foi quando a gente começou as nossas primeiras aventuras, né? Pegamos o carro, fomos para o interior de São Paulo, chegamos na cidade de Monte Azul Paulista e nós conseguimos ali alugar um salão, alugar casa para pastor, fazer todo o projeto e começamos ali a desenvolver a obra de Deus, a desenvolver o projeto. E a igreja começou a edificar no interior de São Paulo pela cidade de Monte Azul Paulista. Verdade, foi a primeira ali que a gente conseguiu desenvolver a cidade. Aonde tem os meus parentes, eu morei em Monte Azul, né? Eu fui criado parte da minha adolescência em Monte Azul também. E eu vivi em Monte Azul aí, visitando meus avós, passando as férias por aí. Então, como a gente morou aí também em minha parentela, foi o ponto de partida, né? A gente viajou, mas porém nós estávamos meio que em casa, porque a gente conhecia todo mundo. Sim. E aí a gente começou esse projeto. Aí foi Monte Azul Paulista, depois foi para Bebedouro, uma cidade vizinha, e aí a gente começou a desenvolver as igrejas e essa obra começou a crescer, começou a expandir, e aí quando começou a gente ter as viagens e as nossas aventuras. Quer começar por qual aventura, meu amor? As primeiras aventuras já foi as próprias viagens, As próprias viagens, isso mesmo. Cada viagem era uma aventura, por quê? Primeiro que antigamente não tinha GPS, e quando começou,
o GPS, ele mandava a gente para tudo quanto era lugar. Nossa, você põe no GPS. Pra onde a gente precisava, você ia, né? e aí ia lá no Canavial, parava lá no Canavial. Aí falava, meu Deus, tudo perdido nas ruas de terra. Nunca mandava a gente pro lugar que a gente tinha que ir mesmo, né? Sempre mandava a gente para lugares e a gente sempre se enrolava e sempre se perdia com esse GPS. A gente costumava passar nas bancas de jornais, né, comprar aqueles mapas da cidade, né? Então aí por elas a gente se locomovia. Isso. Então a gente tinha aquele guia de rua, tinha um tinha mapinha da um cidade, mapa do estado, do estado de da São Paulo, das cidades. Do estado de São Paulo. Estado de São Paulo, é. Com todas as rodovias, né? Cidades, tudo, e a gente Então ia. a gente ia ali mais ou menos mapeando por esse mapa. E esse mapa acho que era uma coisa que mais funcionava, né? Era Porque muito bom. No começo, era muito prático, né? Ele é prático, ele é bem informativo. Quando começou o GPS, a gente colocava o endereço, ele mandava a gente pelas estradinhas de terra e de repente a gente parava no meio do nada, cana, e a gente não sabia nem aonde estava. Nossa. A gente teve bastantes aventuras, né? Porque a gente começou a desbravar. Por mais que eu morava em Monte Azul, conhecia Monte Azul, eu morei lá, eu era novo, eu tinha 10 para 11 anos mais ou menos, morei lá uns 2 anos só. Né, a minha parentela toda de lá. Só que aí eu não consegui, eu era muito novo, então eu não tinha desbravado ainda toda a região. Então a gente começou a desenvolver todas as cidades vizinhas. E a primeira, pode falar. Pode falar. E a gente mesmo que ia procurar o salão, a gente que ia alugar, a gente que ia ver, a gente falava com o proprietário, a gente fazia a negociação. O princípio foi todo esse ponto, toda essa base para a gente começar a desenvolver as igrejas, né? Então a gente chegava na cidade, a gente procurava salão, tudo, a gente procurava a rádio, encontramos algumas programações de algumas emissoras que nós fizemos parceria. Uma das parcerias grandes que nós fizemos foi uma emissora de Monte Alto inicialmente, depois foi uma outra emissora da cidade de Taquaritinga. E a gente, pela emissora, começamos a trazer a palavra, a trazer o evangelho. O povo se achegava. Né? O povo começava a se achegar e aquilo. Começou o povo migrar de uma cidade para outra, né, para congregar com a gente aonde a gente tinha a igreja aberta, e aí a gente, unindo o povo, fazia um culto no lar, juntava as pessoas. Quando tinha lá 30, 40 pessoas juntas, a gente ia, alugava o salão e abria igreja. Era uma aventura porque a gente não almoçava, não jantava, a gente ia procurar lanche, meu Deus, chegava na cidade, era aventura. A primeira aventura em Monte Azul, que ele conhecia, não, eu conheço a região e tal, mas não tinha noção de como tinha mudado, né? Isso. E aí tinha uma pista nova de Barretos ali. A primeira aventura começou quando a gente foi para Monte Azul. Porque a gente pegou a estrada nova e fomos embora, né? Fomos embora. Ele, nossa, mas tá tão diferente, mas como a evolução chegou aqui nesse lugar. Aí quando a gente vai ver, a gente tá indo para Barretos, não para Monte Azul. Tava a pista errada, peguei a pista errada e a gente indo para Barretos. E aí tivemos que voltar tudo para a gente poder se achar lá para voltar para Monte Azul. E as aventuras foram legais, né? Uma das aventuras que eu lembro também foi a gente vinha vindo de uma cidade, eu não lembro o nome dela, a gente estava muito cansado. Nossa, era lá do lado da Araçatuba, para aquela região de lá. Já eu lembro o nome da cidade. A gente começou a programação de rádio, né? Que Buritama? Buritama, A gente estava em Buritama, lá para aquela região de, acho que era Araçatuba lá. A gente estava em Buritama, a gente chegou lá com fome, cansado. A gente foi arrumar um hotel cheio de pernilongo dentro. A gente não conseguia dormir, um monte de pernilongo no hotel. Eu falei, meu Deus, a gente não consegue dormir. Aí a gente cansado, dormiu. Não tinha raquete de matar pernilongo ainda. A gente não conseguiu dormir direito à noite. Aí no dia seguinte a gente foi ver o salão, a gente conversou com o proprietário, alugamos o salão. E depois do almoço a gente almoçou e vamos embora. Só que a gente estava cansado, né? Porque a gente fazia uma coisa, né? A gente saía às vezes de São Paulo, de Guarulhos, de Ribeirão, depende de onde a gente morava na época. E a gente tinha o hábito, como a gente não tinha filho, então a gente saía, ia lá, fazia a obra, às vezes voltava no mesmo dia, na mesma noite. Para não gastar, né, com hospedagem, hotel, nem nada. Coisa. A gente comia só o que tinha ali, o básico, às vezes levava o lanche, às vezes parava nos postos para não gastar, para economizar cada moeda para poder alugar o salão. Então a gente passou muitas aventuras nessa parte e a gente ia e voltava no mesmo dia. Às vezes a gente ia, fazia um culto no lar, no mesmo dia já voltava para a cidade onde a gente morava. Então a gente andava sempre cansado pelas estradas. Até hoje a gente faz isso. 1 mês e meio atrás aí, eu fiz uma viagem dessa. Ela não foi por causa do Jojo, né? Ficou. E eu saí daqui depois do programa de rádio, né? Aí eu fui para São Carlos. Depois de São Carlos eu fui para Vista Alegre do Alto. Depois de Vista Alegre do Alto eu fui para Ribeirão Preto. E depois de Ribeirão Preto eu voltei para Paulínia. Cheguei em casa 10 horas da noite cansado.
E não foi só, a gente foi lá em São Carlos para ver o salão, conversar com o proprietário, fazer negócio. Depois fui para Vista Alegre do Alto para ver o salão, né? O Bispo Alex se encontrou comigo lá para ver o salão, fazer negócio tudo direitinho. E depois eu fui para a cidade de Ribeirão Preto, que aí eu encontrei com o pastor Aislan e nós fomos para Sertãozinho para ver o salão também, que a gente vai abrir a igreja em Sertãozinho. Eu não tô sabendo de Sertãozinho. Sertãozinho. Ainda, é novidade até para mim agora, olha só. A gente já tá procurando salão lá também. Eu vou te falar, viu? E a gente foi para Sertãozinho e depois de Sertãozinho eu vim para cá e tava um dia chuvoso. Então a gente ainda faz essas aventuras aí, ó. Bastante. Fiz o programa de rádio, acabou o programa, saí daqui, cheguei acho que uma meio-dia mais ou menos lá em São Carlos, né? Aí vimos o salão, fizemos negócio, fechamos lá, ajustamos tudo. Saí de São Carlos para ir para Vista Alegre do Alto, acho que era umas 2 da tarde, morrendo de fome. Aí eu parei lá no Porcão, né? Lá no Washington Luiz, quem conhece lá o Porcão, comi um pão lá com torresmo, lá um lanche com linguiça no Porcão. Depois cheguei em Vista Alegre do Alto, fiquei com o Bispo Alex até umas 5 e pouco lá, 6 horas. Saí de lá de Vista Alegre 6 horas, fui para Ribeirão, para Sertãozinho, né? Para encontrar com o pastor Aislan, ficamos lá até umas 8 e pouco, vendo o salão lá. Que ele tava demorando um pouco. Vendo o salão e depois o Aislan falou, vai dormir por aqui. Eu falei, não, mano, vou direto para Paulínia mesmo, porque amanhã eu tenho rádio no outro dia. Então as aventuras continuam. Diminuíram um pouco, porque assim, a gente percebeu que algumas vezes a gente queria ganhar tempo para no outro dia chegar cedo na rádio, fazer programação. Isso. Aí chegava os dois lá na rádio assim, com aquela vontade de dormir, nem fazer a programação direito. Então, hoje, quando a gente tem, assim, muita obra, porque a gente trabalha de segunda a sexta-feira, isso, né, no escritório. Não é fácil, não. Aí, quando tem viagem, a gente domingo tem que trabalhar tem dobrados. Quinta à noite tem igreja, terça à noite tem igreja, domingo tem igreja. A gente está sempre cuidando, conversando com todo mundo. O celular não para. Então, a gente percebeu, falou, não, em algumas ocasiões não compensa fazer esses bate-volta. A gente deu uma mudada nessa rotina aí, porque era muito cansativo. E as aventuras continuam. Esses dias eu estive em Pitangueiras, né, fazendo a obra lá também na região. Alugamos o salão de Pitangueiras, já está em reforma. Esse eu já estava sabendo. Aí esses dias também eu estive lá em São Paulo, Guarulhos e Zona Leste lá para reinaugurar a igreja da Zona Leste lá de Guanás, que foi para um salão maior. E também nós alugamos o salão da Zona Norte também do Jaçanã, né? Que está em reforma, já vai ter inauguração agora, hein? Essa 17 aí foi de junho. outra surpresa, porque ele falou que ia para São Paulo. Eu falei, não, dessa vez eu não vou, você vai. Eu tinha algumas coisas para fazer por aqui, estava fazendo a obra também, que foi o dia até que a gente teve aquele bazar lindo e maravilhoso. Aí quando eu chego ele me manda lá, chave na mão. Como assim, chave na mão? Não tô nem sabendo. Eu falei, olha só. É porque foi um momento importante, né? Eu quis fazer uma surpresa e eu fiquei impactada. Assim como muita gente deve ter ficado também. Né? Jaçanã, estamos aí, já está em reforma, dia 17 de junho agora de 2023. Vai ser inaugurado, né? No sábado, às 19h30, vem estar com a gente em nome de Jesus, né? Então, essa obra... Não, mas aí voltando lá de Buritama, conta o que aconteceu. Aí a gente voltando de Buritama, a gente estava muito cansado, né? Aí ela falou, deixa que eu dirijo um pouco. Aí ela dirigiu, ela falou, tô com sono. Eu falei, então deixa que eu dirijo um pouco. Aí eu comecei a dirigir, falei, amor, também tô com sono. A gente alternava, né? Ó, cochila um pouco, eu dirijo, aí alternava. Só que eu não tenho um problema, não consigo dormir no carro em movimento. Aí, ela não consegue. Aí a gente falou, vamos parar um pouco, passou um pedágio, né? Aí, um pouquinho pra frente do pedágio, ali uns 300 metros, tinha uns carros parados assim, numa sombra de uma árvore, fora da pista assim, né? Perto de um barranco. Falei, Priscila, vamos parar ali. A gente estica os bancos aqui, dá uma dormida, uma cochilada, e aí daqui uma horinha a gente levanta, né? Acorda e vai embora, porque não vai dar. É perigoso a gente dirigir. Aí a gente parou o carro lá, né? Deitou os bancos lá. O que era? Tava amanhecendo o dia, é isso? Tava amanhecendo o dia. A gente vinha vindo de madrugada a gente tava viajando. Tava amanhecendo o dia, e aí a gente parou, deitamos o banco lá, ela dormiu lá do lado do passageiro, eu dormi do lado. Aí a gente tá deitado lá, dormindo, roncando lá. Aí eu escuto uma conversação do lado do carro, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu levanto assim, que eu olho no vidro, os policiais com as armas na mão pra cabeça, sai pra fora, mão pra cabeça, sai os dois pra fora, mão pra cabeça. Falei, não, policial, o que aconteceu? Sai, mão pra cabeça, mão pra fora. A gente com sono, dormindo. O que acontecendo? Mão pra cabeça, mão pra cabeça. Falei, calma, policial, o que aconteceu? O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, só estamos descansando um pouco, a gente tá vindo de viagem. Não, desce os dois. Aí a gente até falou, vocês falam pra não dirigir com sono, a gente vai dormir, vocês levantam a gente assim? Aí a gente desceu com a mão pra cabeça lá e pediu os documentos, tudo, aí perguntou, a gente explicou, e falou, não, a gente dirige, né? Tá cansado, e vocês mesmo falam, quando tá dirigindo cansado, para pra dormir, não dirige, né?
a gente parou. Ele falou, não, é que você parou aqui, tem uns carros aí. Eu falei, eu vi um monte de carro, parei. Ele falou, mas esses carros aí são dos funcionários do pedágio. E eles viram vocês parar aí, eles ficaram com medo de vocês roubar o carro deles. Aí chamou a gente. Eu falei, vocês vieram enquadrar, vocês viram, vão roubar o carro. Aí eu falei, não, vamos roubar não. A gente tá descansando aqui, que a gente tá de viagem, a gente tá cansado. Verdade. Aí os guardas pegou o documento, tudo, falou, fica tranquilo, pode dormir aí. Pode dormir. Quem vai dormir depois? Quem vai dormir depois? Uma adrenalina que o sono foi embora. Despertou. Falei, meu Deus, quase que a gente levou uns tiros aqui. Que medo. Eu falei, a gente fazendo a obra, aí a adrenalina foi lá em cima, aí ninguém mais tinha sono, meu irmão, vamos sair daqui, vamos embora. E a gente foi completar a viagem. Então, essas aventuras, né, foi essas que a gente passou e muitas outras, né, meu amor, que a gente lembra assim. Uma vez que a gente foi fazer um culto, acho que foi na cidade de Monte Alto também. A gente tava voltando bem de madrugada. De madrugada. Não lembro exatamente o que era. A gente tava numa vicinal. Eu lembro que a gente passou na vicinal ali, uma estrada pelo meio das Tava meio garoando, meio molhado, né? De repente, quando a gente olha, a pista coberta de sapo. Cheio de sapo. Eu acho que era perereca, rã, né? Acho que era rã, pererequinha. Não tinha como passar com o carro. Tudo pulando assim no farol. Aí a gente parou o carro no meio da pista, só que assim, na vicinal. A gente não queria passar por cima da noite. Vai atropelar os bichinhos, vai atropelar os bichinhos. E a gente não sabia se passava em cima do sapo ou se corria o risco de tomar uma batida na traseira. Mas tinha tanto sapo que não dava, eram as ranzinhas, acho que era rã, acho que era tempo de casalamento, sei lá, migração, mas meu Deus, de onde saiu tanto sapo assim? E a gente com dó de passar em cima do sapo, parar na vicinal, podia vir uns tremião lá com as canas, eu falei, meu Deus, o que a gente faz agora? E eu lá com o carro, vamos ver aí. E os bichinhos tudo pulando no farol, eu falei, e agora, meu Deus? Cheio de perereca pra gente passar aqui, né? E a gente não sabia como é que fazia pra não atropelar os bichinhos. Então, essas aventuras eram muito boas, porque a gente estava ali para abrir igreja, para fazer a obra, a gente chegava em muitas cidades, né? Sem dizer, às vezes, que a gente chegava na cidade, os irmãos, vai em casa, pastor, vai em casa. A gente ia ver um salão, aí chegava às 5, 6 horas da tarde, vamos para casa dos irmãos. Aí tinha aqueles banquetes, aquela comida, aí depois a gente saía lá 10, 11 horas, meia-noite, pesado, com sono, de barriga cheia. Falava, meu Deus, vou dar para viajar, vamos. Nós ia assim. Ia dormir. Dormindo. Uma vez também nós estávamos viajando, né? A gente tinha feito a obra, eu acho que a gente estava viajando de São Paulo para o interior, que a gente estava com sono, cansado os dois, né? A gente estava morando em Ribeirão Preto, a gente mudou para Ribeirão, aí a gente veio para São Paulo, fez a obra, a gente estava voltando também, e aí a gente parou num posto de gasolina, no meio da pista, né? Cheio de caminhoneiro lá, a gente com sono, dormindo, os caminhões passando, e a gente com medo de ser assaltado também. Falei, meu Deus. Falei, Priscila, dirige um pouco. Ela falou, não tô aguentando. Eu falei, também não. E aí a gente parou lá no meio do caminhão, aquele monte de caminhão, um monte de gente. Falei, meu Deus, e o povo falando, os caminhões passando, saindo, estacionando. Eu falei, já nós vamos ser assaltados aqui. A gente não é acostumado, né? Não era os caminhoneiros a ficar na estrada. Então... Não tô chamando os caminhoneiros de ladrão, não é isso, né? A gente com medo de não, a gente não sabia os perigos que tem, né? Na estrada, né? Então, por exemplo, a gente tá no carro, a gente tinha medo, assim, de dormir. Então, a gente ia alternando, cochila um pouco, e a gente ia alternando sempre o volante para não parar, né, para dormir. A gente já bateu o carro na estrada voltando da obra. Isso, aí vamos contar já também uma aventura. E a gente fazia tudo isso porque a gente sempre zelou, né? Economizar, não gastar dinheiro com comida, não gastar dinheiro com hotel. Às vezes a gente gastava porque não tinha mesmo, a gente tinha que dormir, a gente arrumava aqueles pulgueirinhos lá, né? Era baratinho, levava 2 pulgas de presente para casa, ainda de brinde, né? Os pulgueiros. E a gente se divertia. Então, a gente deitado lá no carro, no posto, aquela movimentação, o posto tudo rua de terra, tudo sujo, as ruas lá do posto. Falei, meu Deus, já vamos ser assaltados, né? Garota de programa. Falei, meu Deus, onde nós vamos parar? E a gente lá desmaiado, dormindo, perdido. Lembra aquela vez que a gente foi pro Paraná também, que a gente foi abrir igreja também, na região lá da cidade do Paraná, a gente atravessou a ponte de São Paulo, divisa do Paraná, e tudo contente. Ó, glória, levando a palavra pro Paraná, passamos a ponte. Aí chega no Paraná, os dois perdidos, não sabia pra onde ia, que cidade ia, onde tava. Aventura até na gravação. Cartão para de gravar. Parou de gravar, mas a gente já tá voltando. Agora a gente tem que voltar a falar do Paraná, que a gente tava falando do Paraná. Aí no Paraná também foi uma grande aventura também. A gente passou a ponte lá. Aquela vez também que a gente foi para Goiás, não mudando, né? Lembra? Que a gente viu as araras azuis lá. Ai, coisa a gente linda. parou lá para comprar pão também, que a gente atravessou lá Fernandópolis, foi para aquela região lá, Santa Fé do Sul, lá, né? E depois a gente passou para Goiás também. Então, foram... além das aventuras, a gente viu muita coisa muita coisa bonita, legal, tem bastante coisa. Tem o lado bom tem o lado bom, né? As aventuras que a gente passou e se divertiu.
E aventura também a gente passou muito quando a gente abriu igreja em Mariporã, né? A gente começou o culto de pregação em Mariporã e ficava não na cidade de Mariporã, ficava num bairro, numa comunidade, né? E para chegar lá era rua de terra. Nossa. E a gente, vamos lá fazer a obra, chegamos lá. Quando né? tá tempo bom, maravilha. Tempo bom, maravilha, né? Chegamos para fazer a obra lá, pregamos a palavra, tudo para os irmãos. Vamos jantar, vamos comer, né? Fizeram uns torresmos lá, fizeram uma janta como lá. Sempre, os torresmos, uns torresminhos, uma janta abençoada lá. E a gente comeu, ficou batendo papo lá, chuva, chuva. Aí você imagina, chuva. 2h30 da manhã, chuva, e a gente comendo e chuva. Aí umas 2h30, quase 3 horas da manhã, vambora, bora. Entramos no carro e vambora. Aí quando a gente tá chegando lá perto de Guarulhos, ainda divisa de Mariporã, a rua de terra, assim, uma subida, a gente vem com o carro começa e os outros carros atrás seguindo a gente, os irmãos, atolou. 3h30 da manhã, no meio do nada, um breu, uma escuridão, garoando, e o carro atolou o carro de trás e a gente não conseguia. A gente desceu do carro, barro até a canela. A gente tirou sapato, levantou a barra da calça. Se molhou todo, empurra o carro e acelera e voa. De noite a gente empurra e vai. Aí tenta de qualquer jeito e os carros não andam. E aí começa todo mundo a ficar cansado, estressado. E o carro não vai, tudo atolado, os irmãos desesperados, as irmãs com medo de descer do carro. Tá de noite, tá de madrugada. Algum bicho papai. E a gente, Guarulhos, Mariporã, lugares perigosos, né? A gente, Senhor, põe tuas mãos com medo de bandido, ladrão. É um lugar complicado, né? E a gente com receio, falei, meu Deus, meu irmão, falei, irmão, precisamos arrumar alguém para guinchar, alguém para resolver. Aí da partida num carro que tava com a gente, o carro barreu a bateria, não pegava mais, aí nem farol funcionava. Falei, meu Deus do céu. Que dia! Tamo arrumado. Aí vamos lá, né? Falando pro irmão, Guarulhos tá perto, você é mais novo, né? Dá uma corrida até lá pra falar com o pastor de lá pra vir, pra gente guinchar nós, trazer uma bateria e socorrer a gente aqui. Aí o irmão olhou e falou, eu vou sozinho nessa escuridão até lá. Falei, irmão, vai na fé, a gente vai orando aí, Deus tá contigo e tal. O irmão foi... Aí passou lá quase 2 horas, tava quase amanhecendo o dia, tava de manhãzinha. Aí veio o irmão no carro lá, com outro pastor também, com o carro patinando, quase atolando também com a bateria, pra guinchar, pra puxar. Aí passou um ônibus atolou também, já era de manhã. Eu falei, ai meu Deus, estamos arrumados pra sair. Só aventura mesmo. Só aventura. Aí falando pro irmão, conseguiu ir lá, chegou certinho, o irmão falou, apóstolo Gregorucci, eu saí daqui, fui correndo e olhei pra trás. Nunca corri tanto na minha vida. Nem olhei pra trás, só cheguei rapidinho em Guarulhos. Aí aquela aventura aí amanheceu o dia. Aí a gente fez o carro pegar, teve que puxar, guinchar, aí apareceu gente, atolou mais carro, aí arruma pá pra rapar o barro. E não foi uma, foi umas 2, 3 vezes, não foi? Foi, era muita aventura. Mariporã era muita aventura. A gente lá pra cuidar do povo, pastorear, abrimos a igreja. Pergunta lá. Se a gente desistia. Não desistia. A gente nunca desistiu. Sabia que ia dar ruim na outra semana, alguma coisa acontecer. Vamos lá pregar pro povo lá, vamos lá. Novo. Né, mandar paz pro povo de Capoavinha, lá tá firme com a gente lá em Guarulhos também, né? Congregando Capoavinha, Mariporã, beijão pra vocês. E aquelas foram umas aventuras, e os barcos chegando cá tudo cheio de barro, cansado de manhã, tudo sujo, os carros sujos, atolados no barro. Foi uma das maiores aventuras nossas, assim. Acho que as mais difíceis de resolver. De resolver, porque a gente não tinha o que fazer. E sempre era no meio do mato. E de noite, madrugada. Ia nas madrugadas, pra cima e pra baixo, né? A gente fazendo a obra. E essas aventuras foram muito legais, né? Uma vez também, né, umas aventuras, mas não foi muito boa, né? A gente estava dirigindo, eu estava dirigindo, subindo para a região de Ribeirão Preto. Aí eu estava dirigindo, aí eu ultrapassei um carro, era um carro pequenininho, né? Não lembro o nome do carro lá da Sherry, né? Era um pequenininho. O menor que tem. Que era que chamava aqueles caras, era bem pequenininho, né? E aí eu ultrapassei o carro tava uns 100, 120 por hora, eu ultrapassei, a piscina ainda falou, nossa, como é que esse carro tá andando desse tamanho? É porque quando a gente anda na pista, quando passa um caminhão, você sente o vácuo, né, do caminhão, aquela pressão que dá. Eu olhei e falei, nossa, como é que esse carro pode andar na pista, né? Tão pequenininho, andar na pista nessa velocidade, aí a gente ultrapassou o carro, tô lá na frente, de repente olho no retrovisor, vejo o carrinho fazendo assim, no meio do barranco, sumiu. Falei, bom, o carrinho caiu lá pro barranco. Ela falou, que barranco? Eu falei, desbarrancou pra baixo lá.
Aí eu parei meu carro, paramos o carro, né? E agora? Falei, vamos dar uma ré, né? Ligamos o pisca-alerta, vamos dar uma ré. Aí voltamos lá onde o carro parou, caiu, né? Porque carro quando sai da estrada, se não tiver ninguém vendo, ninguém vai saber que o carro tá lá embaixo. Né? Porque ele sumiu ali. Ele sumiu e a gente viu. Eu acho que a gente foi o único que viu. Foi. Porque a gente parou depois. A estrada tava meio vazia. Vazia, depois que foi parar outras pessoas, que a gente tava parado lá. E aí o povo viu a gente arrastando a mulher. Aí a gente voltou, parou, né? O carro descia no barranco lá. O carrinho tava de ponta cabeça, né? Aí tinha um rapaz e uma mulher, a mulher com a cabeça tudo cortada. Aí, falei, você atende as pessoas, eu vou lá no telefone do SOS. Do SOS, 1 quilômetro, a Priscila. Por quê? Eu fiz aquela escolha naquele dia, né? Priscila ficou aleijada 2 dias. Correndo. Ai, meu Deus, não chegava nunca. Aí ela falou, ó, você cuida das vidas aí, das pessoas. E o medo, né, de correr no acostamento. Tira as pessoas do carro e eu vou lá no SOS lá ligar. Só que eu acho que a gente tava mais longe, 1 quilômetro. 500, 600 metros. Sei lá. Nossa, a Priscila chegou lá. Quando a Priscila voltou, não sabia se socorrer os dois do acidente ou ela também. O que aconteceu? O Leão tava longe, eu não aguento, a corrida dessa. Pior que você chega lá no SOS, aí você fala que o pessoal não conseguia nem ouvir. Nem ouvir. Que é incrível, não tava passando nenhum carro na hora do acidente. Na hora que eu cheguei no SOS, não parava de passar carro. E eu não conseguia nem ouvir o que a pessoa do outro lado estava falando. Aí ela falou assim, não, eu já vi aqui vocês na câmera, já estão mandando socorro. Tem vítima? Eu falei, ixi, não sei, porque ele foi socorrer a pessoa. Eu falei, tem vítima, né? O carro virou lá, apareceu um rocambole rolando. Que loucura. E a gente voltou lá e socorreu, aí chegou o SAMU, o pessoal da pista lá para socorrer. E a gente foi embora. E uma outra vez também a gente... Graças a Deus, não foi nada grave. Nada grave, né? A pessoa, só a mulher corte mesmo a cabeça, mas estava bem, o rapaz também. A Deus. Aí a gente foi embora. Aí outro dia também, a gente, numa aventura... antes dessa daí, eu tava no interior também, fazendo a obra. E aí eu tava voltando do interior, eu tinha ido para Ribeirão, alguma coisa lá que eu tinha feito em Ribeirão Preto. E eu tava voltando, a gente já morava em Paulínia, já em Campinas. E eu tava voltando, começou aquele temporal, aquela chuva... Eu tava com o carro e o carro apagou tudo, lembra? Ai, nossa, que desespero. Eu acho que era uma X35. O carro, puf, apagou. No meio da pista, no meio do nada, chovendo, as carretas passando e o carro tava vindo, eu tava sozinho, né? O carro vindo no carro, puf, apagou. Graças a Deus que eu tava na direita, só foi o tempo de eu jogar o carro assim e parar meio que no acostamento, que não tinha acostamento, que era a mão pra lá e pra cá, eu tava descendo. Falei, meu Deus, e agora? E aquela chuva, aquele temporal, o carro desligou e eu fiquei dentro do carro esperando a chuva parar. Os vidros embaçaram porque o carro não ligava, não tinha ar-condicionado, não tinha farol, o carro não tinha pisca-alerta. Já estava no finalzinho da tarde, quase escurecendo. Eu falei, a carreta vai passar por cima de mim, não vai me ver. Eu falei, Senhor, aí vamos lá. Senhor, põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos. E acampa os seus anjos. Aí parou a chuva, eu falei, glória a Deus, parou a chuva. Né? Aí dava para você ver a pista, ver os caminhões, o pessoal me vendo lá. Aí não tinha como eu ligar para ninguém. Graças a Deus achei um pininho no celular de sinal. Aí eu liguei para Priscila, foi? Falei, amor, tô perdido, tô quebrado, o carro quebrou, tô no meio do nada aqui, chovendo, temporal. O telefone do SOS eu nem sei onde tem, nem sei se tem aqui. E liga aí, ó, tô na pista tal, acho que no quilômetro tal, tô com o carro parado. Liga lá pro SOS, me ajuda, pelo amor de Deus, não foi? Foi. Aí ela falou, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem. Até por enquanto todo não passaram uma carreta em cima de mim, tô. E aí ligou, chegou 1 hora depois, 1h30 depois, aí chegou o pessoal da pista lá, colocou o carro em cima da pista. Eu falei, legal, você vai me levar até onde? Até o próximo posto. Eu falei, não, tá brincando, até o próximo posto. Aí levou eu até o próximo posto lá, parou no posto, aí eu entrei em contato com a Priscila de novo. Falei, Priscila, eu tô num posto tal aqui, ó, até aqui que eles me levaram. Aí a Priscila foi ligar pro guincho, arrumou o guincho, eu tive buscar que meu amor. Esperando, cheguei quase 2h30 da manhã no guincho, com o carro pendurado em cima do guincho. Ai, só aventura. Aí chegamos, deixamos o carro lá no guincho, 3 horas da manhã, eu fui dormir. Falei, glória a Deus, cheguei em casa. Lembra aquela vez que a gente foi fazer o primeiro batismo em Catanduva? Que a gente tava com um uninho e a gente seguindo, o carro lotado de gente, porque a gente naquela época não tinha assim esse conhecimento de só 5 pessoas dentro do carro. A gente andava com uns 10. Cheio de material no carro. No carro, e a gente subindo, estourou o pneu, não foi? Foi um, aí depois foi o outro. Teve outra segunda viagem. A primeira estourou o pneu do carro, aí a gente foi,
usou o step. Isso. Aí acabou de usar o step, saiu, pum, estourou o outro pneu também. E aí o guincho pegou a gente, largou nós no borracheiro. Chegou lá no borracheiro, pergunta se os pneus estavam furados. Não, lembra? Só Deus encheu e os pneus tudo cheios. Nenhum pneu furado. O inimigo se levantando grandemente contra nós. nós. Criança dentro do carro. Olha, gente, só aventura. Aí depois nós estávamos subindo também, numa outra vez, que a gente estava, acho que era para inaugurar Monte Alto. Que a gente estava na frente e tinha um outro ninho também, era o Pipoca, a gente chamava de Pipoca. Sim. Aí de repente eu tô indo, eu vendo o ninho parou, ficou lá para trás. Falei, o ninho parou, e agora? E aí você fazer retorno é difícil, falei, vamos tentar dar ré aqui no canto, aí demos ré. Paramos, chegamos lá, o irmão correndo, assustado, aquela fumaceira, aquele fedor. Falei, irmão, o que aconteceu? Eu não sei, explodiu a bateria do carro, aquele cheiro de bateria podre. Falei, meu Deus, aquela fumaceira, a gente desesperado, o que a gente faz? Nós estávamos indo para Taquaritinga, né? Aí, aquela confusão de madrugada também. Sempre de madrugada. Sem desesperado. Aí o pessoal da concessionária viu a gente lá, eu acho que a gente estava na Washington Luiz, a gente estava subindo para Taquaritinga, né? Monte Alto. Aí veio o guincho, guinchou até o próximo posto também. Sempre até o próximo Aí posto. paramos no próximo posto, aí não tinha, tentamos ligar pro pastor que estava em Taquaritinga, o pastor acho que não atendeu, estava dormindo. Esperamos amanhecer, aí o pastor foi aparecer lá 8h30 da manhã para ajudar a gente. Falei, irmão, pega o carro, pegamos as crianças, a mulher, colocamos no nosso carro, fomos para a cidade, largamos eles lá, eles foram arrumar a bateria, arrumar o carro, chegaram era meio-dia. Só aventura, meu irmão. Só aventura. Só aventura. E tudo isso para abrir igreja, tudo para fazer tudo isso para ganhar né? o povo para Jesus, fazer a obra. A gente sempre amou, a gente faz essas aventuras até hoje, a gente viaja, a gente volta, Só que hoje a gente já aprendeu bastante. Amadureceu bastante, né? Então, a gente até pega no pé dos pastores. Menos aventura, menos aventura. Mantém os carros com revisão. Né? Porque isso não vai eliminar 100% dos problemas. Mas diminui um pouquinho, diminui um pouquinho pra gente não ficar com os carros quebrados por aí, né? E aí a gente teve todas essas aventuras, né? E vai, volta. Teve uma também que a gente vinha vindo, a gente foi pro interior, sexta, sábado, domingo, fez a obra, terminou o culto de Araraquara, saímos de lá, era 9h e pouco da noite, cansado já também, mas estava tranquilo, vamos viajar, vamos embora. Por quê? Se dormisse lá, a gente ia gastar dinheiro com hotel, a gente não queria, a gente queria ir embora, não precisava gastar com hotel nem com janta, a gente janta em casa. E quando você viaja muito, nada melhor do que você chegar em casa e dormir na sua caminha, comer sua comidinha. E aí a gente vinha vindo e tava chovendo. Aí nós estávamos chegando já quase em Paulínia, né? Aí, de repente, eu tô dirigindo assim, eu tô chegando quase em Paulínia, eu olho, vejo um trem, um monte de coisa na rua, assim, no meio da pista. Eu já tava em cima. Aí eu tentei desviar, aí o carro deu uma volta, outra volta. Aí, só por Deus não capotou aquele carro. Aquele dia foi. Era um SUV, um carro alto. O carro fez assim, rodou na pista, assim, rodou e foi lá no guarda-rei. Foi a X, né? Foi a X. A X35 bateu de frente no guarda-rei, voltou para trás. Verdade. A gente ficou atravessado no meio da pista. Com medo de vir caminhão, carreta, bater na gente. Aí eu liguei o carro, pus a marcha, o carro acho que funcionou, sei lá o que aconteceu. Deus trabalhou grandemente. Falei, será que esse carro vai andar? E conseguimos andar até o acostamento. E até então a gente não sabia o que tinha acontecido. Quando a gente parou no acostamento, tinha um outro carro parado. Mais lá para frente. Mais para frente. Aí a gente foi lá conversar. Não, o que aconteceu? Ele falou, não, é minhas bicicletas que estavam no bagageiro que caiu no chão. Só Deus. A gente, na verdade, não sabia o que era, né? Eu pensei que era uma moto. Aí eu tentei, se eu soubesse que era bicicleta, eu tinha passado por cima. Porque a gente vinha a 100 por hora, que era a pista ali, a velocidade. Né? Falei que a bicicleta eu tinha passado por cima e não tinha tentado desviar com uma SUV, um carro alto. O carro capota fácil. Mas quando eu vi aquilo, eu vi a roda, eu imaginei o que era uma moto, né? E tinha uns negócios amarelos amarrados na bicicleta. Eu falei, uma capa de chuva, alguma coisa. E eu tentei desviar porque eu pensei que a pessoa estava ali. Depois eu falei, eu pensei que a pessoa estava ali. Eu falei, vou passar por cima. E aí é muito rápido o reflexo. Eu sei que eu fiz assim, o carro fez assim, rodou, eu fiz assim. A gente rodou com o carro, né? Aí, tanto que rodou que a gente fez assim, a gente não sabia mais onde estava. O cérebro deu um pânico, onde a gente estava. Aí batemos no guarda-reio. Quando a gente bateu no guarda-reio, eu falei assim, o que aconteceu? Aí eu olhei a Priscila se tá bem, ela machucou o pé, machucou, né, o braço, a mão. Ela baixou o pé, a mão, uma pancada violenta. Aí eu olhei assim, eu só lembro que eu olhei, eu vi os carros vindo e eu vi que eu tava atravessado no meio da pista. Aí me preocupei em dar ré, aí o carro andou, conseguiu andar, graças a Deus. Consegui acelerar, virar e tirar o carro do meio da pista e parar no guarda-reio. Aí veio uma carreta, passou por cima da bicicleta, aquela coisa, tudo, aquele barulheiro. Eu falei, meu Deus.
que a gente foi ver, o rapaz falou que tinha 3 bicicletas amarradas no bagageiro do carro atrás, e as bicicletas soltou, caiu, e aí a gente viu que era a bicicleta. Aí paramos o carro, aí nem entramos em mérito pro rapaz, e eu falei, deixa pra lá, vamos. Falei, Senhor, será que esse carro vai andar até em casa? E a gente tava pertinho de Paulínia. Parou uma pessoa para ajudar a gente. Parou uma pessoa. Parou um caminhoneiro, né? Não foi o caminhoneiro? Foi. Aí ele parou, pegou uma corda, ajudou a gente a amarrar o para-choque. Ele falou, vai pra longe? Eu falei, não, tô aqui pertinho, eu tô 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Quase na entrada. Quase na entrada de Paulínia. A gente tava 1 quilômetro pra entrar em Paulínia, já na entrada de Paulínia. Ele falou, aí amarrou o para-choque lá com uma corda, ajudou a gente, puxou os negócios lá. Aí eu falei, não, deixa que eu vou devagarzinho. Aí a gente conseguiu chegar em casa. A gente nem dormiu aquele dia, né? Tremendo. Tremendo, adrenalina. A gente tava todo feliz com a igreja, com a obra, né? Falei, mozão, e agora? Aí nós ficamos pensando como é que foi que girou. Só por Deus aquele carro. Se ele capota, a gente tinha dado umas 3 piruletas. Porque esse carro, quando capota, eles viram, né? E tinha um guarda-reio, não tinha barranco. E a gente ia rodar na pista, de repente para de cabeça para baixo, sai riscando, pegando fogo lá, tudo, né? E aí a gente chegou em casa, a gente nem dormiu. Agradecendo a Deus, a gente deitou, ficou pensando. Nem dormiu, acordamos no outro dia. Aí no outro dia cedo a gente foi olhar pro carro e falou, meu Deus, só Jesus na casa. Mas enfim, foram muitas aventuras. Muitas aventuras, tem muito mais, né? Aventura com caminhoneiro, presta atenção. Caminhoneiro, nossa, aquele perseguindo a gente. Que entra na frente do carro. A gente uma vez estava indo pra Araraquara à noite, de madrugada também. Ele sai com tudo, não é todos os caminhoneiros, mas ele sai da frente de trás de um caminhão, joga você longe. Essa outra vez a gente estava indo para Araraquara, era um carro, a gente não sabe o que tinha, que estava passando na cabeça daquela pessoa. A estrada vazia, aí a gente acelerava, aí ele vinha atrás, encostava bem pertinho da traseira, eu que estava dirigindo, né? Não, você que estava dirigindo. Aí eu dava passagem, aí dava passagem, aí ele passava. Freava na frente da gente. Entrava na nossa frente, freava na nossa frente. Falei, meu Deus, esse homem tá querendo fazer alguma arte aqui. Bêbado, jogado inimigo. E foi, quilômetros e quilômetros, e não tinha uma polícia, um posto da polícia, não tinha nada pra gente parar, encostar e pedir uma ajuda. Aí quando a gente chegou lá, bem pertinho de Araraquara, tinha um posto policial, né? Aí acho que ele acelerou e foi embora, e aí a gente aliviou, mas... Na madrugada a gente já passou por muita aventura. Muito aperto. Mas tudo valeu a pena, né, meu amor? Tudo valeu a pena. Graças a Deus, né? Por mais teve acidente, teve percalço, tudo Deus sempre livrou, Deus guardou. Ela machucou o pé, machucou a mão, mas foi coisa simples. 10 dias depois estava tudo bem. Deus sempre livrou, guardou. A gente ainda faz essas viagens, né? Não tão aventuradas como antigamente, que ela falou, a gente amadureceu, a gente aprendeu, a gente se reorganizou. Essas coisas, né? Eu tô velhinho, tô com 51. Mas a gente faz uns bate-volta, a gente faz a obra, bastante. A gente dedica, a gente fica muito feliz, né? Com essas coisas maravilhosas. Então, para você que perguntou para nós aí sobre as aventuras da viagem, tem muito mais, né? Muito mais, mas é mais ou menos isso. Se hoje é só pessoal. Pessoal, é só. E se você quiser perguntar alguma coisa para nós, da nossa vida, da nossa caminhada, se você quer conselho, só mandar para nós aí e a gente vai poder te ajudar com muito amor e carinho. E a obra continua e aí a gente ama o que faz, ama o que fez, amou. A recompensa disso é as igrejas abertas no interior, o povo lá congregando firme e forte. E vem vindo muitas igrejas que nós vamos abrir aí, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. E uma coisa importante, Deus nunca nos desamparou. Não, nunca nos desamparou. Na pior das situações, até aquela vez de Maripona lá no meio do mato, que acho que foi uma das piores. Deus sempre protegeu, guardou a gente, nunca desamparou. Nunca. Sempre enviou alguém para ajudar, sempre fez a gente sempre orando, intercedendo. Obra. Sabíamos que era o inimigo se levantando tudo quanto é lado, mas Deus sempre bradou e graças a Deus e aos esforços e dedicação, né, de cada um de nós, minha princesa, né, uma pilota dirige bem, quando eu estou cansado ela dirige, quando ela cansa eu dirijo, e a gente estamos aí e estamos cumprindo a obra e vamos viajar para fazer a obra para Deus em nome de Jesus, amém? Amém, que Deus abençoe você, abusa aqui dos comentários, deixa o comentário. Participa. Sim, e vamos abrir mais igreja, né? Vamos ter mais. Em nome de Jesus, vamos salvar vidas para Jesus. E pergunta aí, você quer perguntar alguma coisa para nós? Pergunta e a gente vai estar falando para vocês. Deus abençoe, é isso, meu amor. Beijo, tchau, tchau.